Olá, bom dia! Vim aqui para compartilhar com vocês como que eu faço o meu devocional diário. Então, quero mostrar aqui, primeiro que eu estou usando este ano a Bíblia 365, tá? É uma Bíblia já separada com os dias certinho para você acompanhar. Sempre tem uma parte do Antigo Testamento, depois tem a parte com o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Então, ela está dividida assim. Tem várias formas de você fazer o estudo dessa Bíblia, tá? Aqui no começo ela dá as dicas de que forma você pode utilizar. Mas então ela começa com o Antigo Testamento, depois ela traz um trecho do Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E eu quero compartilhar um trecho, né? Porque é muita coisa que a gente lê num dia só, mas eu queria pegar uma partezinha aqui para conversar com vocês. Então, assim, devocional, ele não tem muito segredo. É leitura da palavra, reflexão, oração e ter uma prática também. Então, não adianta a gente só ler e não colocar em prática. A parte que eu quero compartilhar aqui com vocês, eu vou ler, tá? Deixa eu só achar aqui que eu já marquei. Ok. Eu vou ler aqui a parte onde Jesus fala com os discípulos. Jesus está prestes aí, está anunciando para os discípulos que está chegando o momento em que ele vai ser entregue para ser crucificado. Então, ele vai até um lugar chamado Getsêmani para ter mais um tempo a sós de oração com Deus e chama alguns discípulos mais chegados para orar com ele. Ele chama mais 2 discípulos, mais 3, né? Ele chama aqui Pedro e mais os filhos de Zebedeu. Então, ele tá se sentindo mal, ele sabe que o tempo dele tá correndo e que ele vai ser entregue e que ele vai ter que sofrer numa cruz, e ele começa a se angustiar. Aí você fica imaginando, nossa, mas como assim Jesus? Jesus tinha medo, tinha angústia, tristeza? Sim. Jesus, ele veio ao mundo como homem. E como homem, ele estava sujeito às mesmas coisas que eu e você. Temos medo, tristeza, angústia, principalmente quando a gente sabe que alguma coisa não tão boa está por vir. E era o que estava acontecendo aqui com Jesus, né? Quando ele relata aqui, está em Mateus, no capítulo 26. Então, aqui a partir do versículo 36, que eu falei aqui um pouquinho e resumi para vocês. Então, ele fala assim, Jesus, né? Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Mas ele fala para todos os discípulos, mas ele leva consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E ele começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha que interessante. Jesus pede para 3 discípulos mais chegados dele vigiar junto com ele. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Olha que interessante. Ele se dobra, se curva e ora e pede para Deus afastar dele se for possível. Mas, se não fosse possível, que o Senhor fizesse a vontade dele, né? E não a vontade do Pai e não a vontade de Jesus. E aí ele volta e encontra os discípulos dormindo. Isso mesmo, aqueles 3 que ele levou estavam dormindo. Então, olha só, ele se afasta um pouquinho mais para frente para ter um tempo a sós com o Senhor. E quando ele volta, aqueles companheiros dele estavam dormindo. E a história vai contando aqui até o versículo 46, eu não vou continuar aqui, mas a Bíblia relata que ele fez isso 3 vezes. Aí ele voltou, falou com os discípulos, voltou a orar, falar de novo com Deus. Aí ele volta e os discípulos estavam dormindo novamente. Aí ele vai orar sozinho de novo. E quando ele volta pela 3ª vez, os discípulos estavam dormindo novamente. E qual que é a reflexão que eu tiro, né, desse texto aqui?
Muitas vezes, em momentos de angústia, de tristeza, nós procuramos apoio em pessoas, em amigos, em pessoas que nós confiamos, pedimos oração, pedimos para as pessoas vigiarem junto conosco. Olha, tô passando uma situação difícil, às vezes é um problema grave de saúde, é uma situação que você está enfrentando, uma decisão importante que você tem que tomar. E você chama pessoas para estar mais juntos, pessoas que você confia, pessoas do seu convívio. E aí, quando você vê, essas pessoas estão dormindo e não estão vigiando com você. Jesus sentiu na pele o que era isso. Ele estava angustiado. E quando a gente está angustiado e triste, muitas vezes a gente quer ter pessoas ao nosso lado para nos ajudar. E nem sempre essas pessoas conseguem nos ajudar. Aqui o relato, né, eu não contei a história toda aqui porque senão ia ficar muito longa, mas o relato fala que os olhos deles pesaram, dos discípulos, e eles dormiram, ou seja, eles foram vencidos pelo cansaço e pelo sono, não conseguiram vigiar, né? A Bíblia fala aqui que nenhuma hora eles conseguiram vigiar junto com Jesus. O que é o vigiar? É orar, era interceder, era colocar diante de Deus tudo aquilo que estava por vir, as angústias, os medos, as inseguranças. Mas aqui, esse texto nos ensina que nós temos que ir ao Pai, assim como Jesus foi, quando estava triste e angustiado. Ele se dobrou, ele se curvou, e aqui eu li para vocês, ele colocou o rosto no chão, e ele clamou para Deus, e ele fala: Pai, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. E quando a gente coloca assim, que a vontade do Senhor prevaleça, a gente tem que orar pedindo força para a gente conseguir suportar, né? Que não a nossa vontade seja feita, mas a vontade dele. Mas para que a vontade dele muitas vezes não é a nossa. Não é a nossa. E aí a gente precisa estar forte, firme, para a gente não desanimar. E aí eu quero deixar também esse versículo que é no Salmos 31, que fala assim: portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem a sua esperança no Senhor. E isso aqui é uma chave tremenda para mim, porque a nossa força e a nossa esperança tem que estar em Deus e não nas pessoas. Claro, pessoas são importantes, pessoas nos ajudam na nossa caminhada. Mas já viu aquele tipo de pessoa que fala assim: o fulano, ora por mim, eu preciso disso, eu tô com uma situação assim. Mas a própria pessoa não ora por ela? Ela só quer que os outros orem por ela, só quer que os outros façam alguma coisa por ela, intercedam por ela, mas ela mesma não dobra o seu joelho e não coloca o seu rosto no chão e pede para Deus. Olha o exemplo, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, colocou-se de joelhos, colocou o seu rosto no chão e orou para Deus, porque ele estava se sentindo triste, né? Então, e angustiado, porque ele sabia do destino dele, mas mesmo assim ele confiou no Senhor. Como esse versículo diz: seja forte e corajoso, né? Todos vocês ponham a esperança no Senhor. Então é nele que nós temos que buscar a nossa esperança. Não esqueça disso. Você pode pedir ajuda, deve pedir ajuda. E com certeza você terá pessoas que vão te ajudar a vigiar junto com você, né? Terão aquelas que não conseguirão, mas terão aquelas que conseguirão. Mas em primeiro lugar, você tem que confiar em Deus e buscar a sua ajuda em Deus, se colocar a sós como Jesus fez. Ele se retirou. A Bíblia relata aqui que já era de noite. Então ele se retirou num lugar calmo, tranquilo, né? Aqui fala que foi no Getsêmani. Então, pense nisso. Você tá com uma angústia, tá triste, tem alguma situação importante para resolver na sua vida? Busque o Senhor, se ajoelhe, clame, chame por Ele, coloque a sua força nele, que Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar, Ele vai te dar a esperança que você precisa, a coragem, né, o ânimo que você precisa. Deus abençoe e até a próxima.